Ismael, filho de Abraão. O que sabemos sobre Ismael segundo a Bíblia? Ismael foi o primeiro filho de Abraão, nascido quando Abraão tinha 86 anos e morava perto de Hebrom. Em Gênesis 15, Deus promete a Abraão, durante uma aparição, que ele terá um filho e se tornará o pai de muitas nações. Aconselho aos amados irmãos que acompanhem esta narrativa de posse de uma Bíblia. Naquele momento, Abraão não tinha filhos e sua esposa Sara não conseguia conceber, e eles se questionavam como essa promessa seria cumprida. Bem-vindos, queridos amigos, a mais uma cativante jornada pelas páginas da Bíblia em nosso canal. Hoje, vamos explorar a intrigante narrativa de Ismael, o filho esquecido de Abraão. Essa história bíblica é um mosaico de lutas humanas, promessas divinas e a graça duradoura de Deus. Se você encontra inspiração nas histórias atemporais de fé, herança e redenção, você está prestes a se deliciar. Antes de mergulharmos nas profundezas da história de Ismael, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Estudando com Cristo para se manter conectado com a sabedoria e os ensinamentos profundos das Escrituras. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para nunca perder um episódio envolvente. Agora, vamos embarcar juntos nesta jornada iluminadora. Em Gênesis 16 versículo 3, Sara, que ainda era chamada de Sarai, sugere a Abraão, que ainda era chamado de Abrão, foi permitido ter um filho com sua serva egípcia Agar, que ela lhe deu como esposa. Então, Sarai, a esposa de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu ao seu marido Abrão como esposa. Após Abrão ter vivido 10 anos na terra de Canaã, Gênesis 16 versículo 3, que diz assim: Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Isso parece ser um costume comum da época, já que as esposas de Jacó também recorreram a isso, onde a esposa oferecia uma serva ao marido. No entanto, todos os filhos nascidos dessa união eram considerados da esposa, o que poderia ser uma forma primitiva de gestação de substituição. Na antiguidade, era comum que uma mulher estéril oferecesse ao marido uma serva que geraria filhos em seu lugar, era a esposa, e não a serva, quem criava as crianças. Embora essa solução pudesse parecer judiciosa para Abraão e Sara, ela gerou mais problemas do que resolveu. Agar realmente teve um filho com Abraão, e quando Agar soube que estava grávida, começou a desprezar Sara, que buscou ajuda de Abraão. Gênesis 16, versículos 4 e 5 afirma: Quando ela viu que havia concebido, sua senhora passou a ser desprezada aos seus olhos. Então, Sarai disse a Abrão: Errado seja sobre você. Eu entreguei minha serva em seus braços e, quando ela viu que havia concebido, passei a ser desprezada aos seus olhos. Que o Senhor julgue entre mim e você. Gênesis 16 versículo 45. Abraão permitiu que Sara agisse como quisesse. Sara então maltratou Agar, que fugiu dela. Sendo estéril, Sara havia conseguido um filho com Agar, e Ismael era legalmente filho de Sara. No entanto, isso não justifica como Sara tratou Agar. Alguns anos depois, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, exigindo a circuncisão de todos os homens de sua casa. Deus ordenou a Abraão que circuncidasse seu filho Ismael, assim como todos os outros homens de sua casa, incluindo os escravos nascidos em sua casa e aqueles adquiridos de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael tinha 13. O nascimento de Isaque, o filho legítimo de Sara e Abraão, agravou ainda mais as tensões já existentes entre Sara e Agar. De fato, essas tensões começaram muito antes do nascimento de Ismael. Como mencionado anteriormente, foi no deserto que o anjo do Senhor encontrou Agar e ordenou que ela voltasse para Abraão. Foi também lá que o anjo do Senhor lhe disse: o filho que ela estava esperando seria chamado de Ismael. O que significa Ismael? Significa, Deus ouviu. De fato, o Senhor ouviu a aflição de Agar, Gênesis 16 versículo 1. No entanto, a discórdia entre Sara e Agar atingiu seu auge na época do desmame de Isaque. Profundamente aborrecida, Sara pediu a Abraão que mandasse Agar e seu filho embora.
Abraão considerava Ismael o filho que Deus lhe havia prometido. De fato, mesmo quando Deus revelou que Sara teria um filho, Abraão questionou a necessidade desse nascimento, já que Ismael poderia ser seu herdeiro. Em Gênesis 17 versículo 18, Abraão diz a Deus: ó, que Ismael possa viver diante de ti. Mesmo após o nascimento de Isaque, Abraão continuou a tratar Ismael com bondade, entristecido pelo desejo de Sara de deserdá-lo. Sara, por sua vez, via Ismael como uma ameaça ao lugar de Isaque na família e queria se livrar dele. Gênesis 21 versículos 1 ao 34. Esse pedido para expulsar a serva e seu filho parecia contrariar todas as normas da lei antiga. Os filhos das servas podiam ser rebaixados, mas não dispensados sem uma causa válida. O fato de Abraão ter resistido a tal tratamento, agindo apenas sob o comando de Deus, sugere que a ação tomada não estava de acordo com os padrões da época. A reação de Sara levanta questões: seria por causa de um ato cometido por Ismael que ameaçava Isaque ou simplesmente pela existência dele que representava uma ameaça? Gênesis 21 versículo 9 nos diz que Sara viu o filho de Agar, a egípcia, que ela havia dado a Abraão, zombando. Isso significa que Ismael estava zombando de Isaque ou apenas brincando com ele. A palavra zombando, neste contexto, significa escarnecer, ridicularizar ou simplesmente alegrar-se com a situação. Sara percebe Ismael como um rival de Isaque, não por qualquer ato que ele possa ter cometido, mas por sua própria existência. O autor de Gênesis narra a história de Ismael principalmente para estabelecer um contraste entre Isaque e Ismael, não como indivíduos, mas como representações da obra de Deus. A ideia é que, quando Deus cumpriu suas promessas a Abraão, ele não estava limitado por leis naturais e ordinárias, ou seja, pela carne. Embora a preferência de Deus por Isaque como filho da esposa esteja de acordo com os costumes, a rejeição de Agar e Ismael tornou o contraste mais marcante. Agar foi enviada com seu filho para o deserto, Gênesis 21 versículos 10 ao 14, portanto, ela disse a Abraão: lança fora esta serva e seu filho, pois o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, isto é, com Isaque. E a questão desagradou muito a Abraão por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não te desagrade a vista por causa do menino ou da tua serva, tudo o que Sara te disser, ouve a sua voz, pois em Isaque será chamada a tua descendência. Contudo, também farei uma nação do filho da serva, porque ele é tua descendência. Então Abraão levantou-se cedo pela manhã, tomou pão e um odre de água, colocou sobre o ombro de Agar, deu-lhe ao menino e os despediu. Ela partiu e vagou pelo deserto de Berseba. Estavam prestes a morrer por falta de beber água quando Deus ouviu o menino e lhe deu água. No entanto, Deus ainda tinha planos para Ismael e assegurou a Agar que Ismael, como filho de Abraão, se tornaria uma grande nação. A realização dessa profecia é relatada em Gênesis 25 versículos 12 ao 18, onde Ismael teve 12 filhos que se tornaram líderes poderosos e, eventualmente, uma nação. Aqui está como isso aconteceu. Agar, que era de origem egípcia, escolheu uma esposa egípcia para seu filho, e Ismael se estabeleceu no deserto de Pan, Gênesis 21 versículo 21. Eles habitavam desde a Havila até Shur, que fica a leste do Egito, em direção à Assíria, Gênesis 25 versículo 18. Ele teve 12 filhos e uma filha. A Bíblia lista os filhos de Ismael em Gênesis 25 versículo 13, e estes são os nomes dos filhos de Ismael, de acordo com suas gerações: o primogênito de Ismael, Nebo, depois Quedar, Adiel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Adar, Tima, Jor, Nefis e Queda. Surpreendentemente, ele é creditado com 12 filhos, assim como Jacó teve 12 filhos. Isso se compara aos 12 filhos de Naor e aos 12 filhos de Esaú. Mais tarde, a filha de Ismael casou-se com Esaú, filho de Isaque, conforme indicado em Gênesis 28 versículo 9 e Gênesis 36 versículo 3. A região de Havila, onde os descendentes de Ismael habitavam, estava na parte norte da Península Arábica. Shur era uma região desértica entre Bebeá no deserto de Neguev e o Egito.
Isaías 67 menciona os descendentes de Nebo e Quedar como criadores de ovelhas. Os descendentes de Ismael foram chamados de árabes, o que basicamente, os nômades, desde o início, eram os descendentes de Ismael, um povo guerreiro que viveu em hostilidade em relação a todos os seus irmãos. Assim se cumpriu a previsão de Deus de que Ismael seria um homem como um jumento selvagem, sua mão estaria contra todos e a mão de todos estaria contra ele, e ele viveria em hostilidade em relação a todos os seus irmãos. Gênesis 16 versículo 12. Mais tarde, outros povos se estabeleceram na Península Arábica, incluindo os descendentes dos filhos de Abraão com Queturá, 1 Crônicas 1 versículos 32 e 33, e alguns descendentes de Esaú, nomeadamente os Amalequitas, Gênesis 36 versículo 12. Embora Isaque fosse o único herdeiro de Abraão, Ismael e os outros filhos de Abraão também tiveram seus descendentes. Este foi um pequeno histórico sobre a vida de Ismael, que nos mostra que Deus tem plano na vida de todos nós, que nenhum dos seus planos são frustrados. Creia que Deus está no controle de sua vida, basta apenas crer. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fonte de inspiração: Bíblia Sagrada. Canal Estudando com Cristo. Compartilhe, dê seu like e se inscreva no canal.